Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, nesta segunda-feira, dia 28 de julho, dia do agricultor, é quem está sustentando esse país, e botando comida na nossa mesa, nas prateleiras dos supermercados, nas feiras, botando comida em panelas e pratos alheios, em outros lugares do mundo. O agro brasileiro alimenta 1.600.000 pessoas. Hoje é o dia do agricultor. Por quê? É um decreto de 1960, que naquele dia comemorava 100 anos do Ministério da Agricultura, que se chamava Secretaria de Estado da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Tinha menos ministério no Pedro II. Agricultura. Agricultor vai pagar menos 20% de imposto sobre os produtos agrícolas e menos 26% sobre os produtos pecuários, mas não é no Brasil, não. É na Argentina. Baixou o imposto para a agropecuária. Tem brasileiro que está de olho ali em Santa Fé, Corrientes, Misiones, não? É só do outro lado. Assim como o Paraguai, que oferece vantagens tributárias. Pois é. O tributo aqui está esmagando o brasileiro. Bom, e hoje também é um dia que, 1823, terminou a Guerra da Independência no último estado, Maranhão. Hoje é feriado estadual no Maranhão. A partir de hoje, em 1823, num dia como hoje, 28 de julho, o Maranhão virou Brasil mesmo, Império do Brasil. Era o último, porque tinha os dissidentes. Piauí, Grão-Pará, Bahia. Maranhão foi o último. Eu acho que está me faltando um aqui que eu anotei. Não, é isso mesmo. Eram 4. Né? Tava a briga lá no Rio Grande do Sul, lá na Cisplatina, na província Cisplatina, que a gente acabou perdendo. A história do Brasil diz que foi empate, mas não foi. O Uruguai ficou independente depois da Batalha do Passo do Rosário ou Ituzaingó. Eu sei muito bem que o primeiro Eggers, do meu lado materno, era segundo sargento de artilharia lá, mercenário do imperador, foi contratado na Alemanha. Georg Eggers. Bom, vamos em frente. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, para começar, mais uma da Argentina, né? Começou hoje o processo para liberar os argentinos de visto para entrar nos Estados Unidos. Enquanto alguns aqui vão perder o visto, os argentinos estão ganhando visto. Agora vai ser a Argentina e o Chile. O Chile sempre teve. Por quê? Porque há uma confiança de que a pessoa vai entrar, fica no máximo 90 dias e volta. Eles têm lá o registro. E é pouquíssimo o número de argentinos que fica lá ilegal. Então, esse é um fato. O outro fato é a política do Milei, né? Aliado dos americanos mesmo. Hoje está lá com ele uma secretária dos Estados Unidos tratando desse assunto, que já havia sido tratado em Washington antes por uma enviada Bullrich, enviada por Milei. Bom, aqui não passa dia, ele já é contumaz em desafiar o Trump. Está faltando pouco, né? Agora, sexta-feira, dia 1º de agosto. E Lula, numa cerimônia lá numa usina de gás lá do Rio de Janeiro, desafiou, espero que reflita, mandando o Trump refletir, para fazer o que no mundo civilizado a gente faz. Ele se supera, ele num dia faz o truco, debocha com jabuticaba, diz que não tem medo de cara feia, que Trump acredita em bruxa. Mas ele quer fazer o que se faz no mundo civilizado. Ontem dei o exemplo aqui do Fernando Henrique, né,
que jamais apelaria para vulgaridades em relação a um chefe de Estado estrangeiro, né? Mas, enfim, o tempo está se esgotando. Time is running out. Devem estar dizendo lá. Eu lembro lá na Guerra das Malvinas, quando avisaram, os americanos avisaram, mandaram o secretário de Estado conversar com o general Galtieri, e ele disse, na hora que eu fui falar com ele de ir embora, ele me disse essa frase: o tempo está se esgotando. Os ingleses vêm aí, né? Bom, tem uma delegação lá, eu soube que a delegação já se reuniu com os brasileiros lá, com a embaixadora, com o pessoal da embaixada, enfim, e queria falar depois com senadores. Parece que iam falar com 5 ou 6 senadores. Isso aí é coisa que tem que o presidente conversar com Trump e dar garantias de alguma coisa. Está todo mundo fechando acordo com o Trump. Era exatamente isso que ele queria. Ele botou um bode na sala e está esperando que o dono da casa ofereça algo em troco. Olha, então tá bem, a gente estava cobrando tais e tais tarifas, né, e que estavam prejudicando a indústria americana, então tal e tal. Eu vi aqui empresário brasileiro dizendo, não, a gente deixa de comprar da China e compra dos Estados Unidos. Eu vi agora uma empresa americana comprou, parece que 47 aviões da Embraer, imagina. Como é que fica o preço desses aviões? Vai querer, vai cancelar. Bom, vamos em frente. Queria falar um assunto aqui está fazendo um ano, não tem como a gente deixar de lembrar. 28 de julho foi a eleição na Venezuela. Está fazendo um ano. O Marco Rubio, o secretário de Estado, ontem disse: Maduro não é o presidente da Venezuela, ele é um integrante de um cartel criminoso, Los Soles. Não reconhecemos Maduro. Vocês lembram que Bolsonaro tampouco reconheceu Maduro. No primeiro mês de seu governo, reconheceu o Juan Guaidó, que tinha sido escolhido pela Assembleia Nacional, porque tinha acabado o mandato do Maduro. Tirou a embaixadora, o embaixador do Maduro daqui, e veio a embaixadora do Juan Guaidó para cá, no governo Bolsonaro. Eu digo que as relações estão até meio frias entre Maduro e Lula, porque Maduro esperava mais do Lula, só que o Lula olhou para o público interno e disse, puxa, como é que eu posso falar em democracia defendendo um ditador? Aí ele ficou quieto, mas também não denunciou nada. Fazia parte daquele grupo de reunião lá do Caribe, que ia denunciar se houvesse fraude, uma fraude escancarada, porque lá eles têm transparência, todo mundo tinha os boletins, né? Foram vendo, estava ganhando o Edmundo Gonçalves e a Maria Corina, né? Maria Corina está escondida lá na Venezuela, Maria Corina Machado, e o Edmundo Gonçalves, verdadeiro presidente, que foi eleito, está exilado na Espanha. Só para a gente lembrar, o Trump disse a mesma coisa. Só que o Trump autorizou a Chevron, que é uma petrolífera, comprar petróleo venezuelano. Precisamos de petróleo da Venezuela, seja lá o que for o governo, vamos comprar, né? Pragmatismo. Bom, eu falei em Argentina, falei do Chile também, né? Que não precisa de visto. O Boric e a esquerda não vão ganhar a eleição. O Boric não pode mais, que ele já seria o 3º mandato, ele não pode, né? Então, a candidata dele é do Partido Comunista, eu acho que é Jara, né? Jeanette Jara. Ela lidera as pesquisas, mas vai perder, porque o 2º e o 3º lugar são de direita. Somados os dois, vai para o 2º turno, qualquer um dos dois ganha. Está aqui a pesquisa, ela lidera. Mas aí o José Antônio Castro, vocês já devem ter ouvido falar, ele já foi candidato antes e perdeu para o Boric. Está em 2º lugar.
Se for para o segundo turno, ele ganha da comunista por 47-36. E a outra é a Evelyn Matei, que é do centro-direita. Ganha por 29-27, aí fica mais apertado. A administração Boric no Chile, quando ele entrou, tinha 2 homicídios a cada 100 mil habitantes. Era um dos países mais seguros do mundo. Agora já são 6 homicídios por 100 mil habitantes. E o Brasil, bom, depois do Bolsonaro baixou bastante. Está em 21 por 100 mil habitantes. Só uma outra coisinha, a revista Time, que é talvez como revista a mais prestigiada do mundo. Qual é a capa? Giorgia Meloni, a italiana de direita. E sabe o que está escrito na capa? Giorgia Meloni is leading Europe. Está liderando a Europa. Bom, eu tenho mais alguma coisa aqui. Sim, o Wall Street Journal. Gente, o Wall Street Journal é o jornal mais acatado dos Estados Unidos. Tanto que lá eles chamam The Journal. É só isso. Né? É editado em Nova York pelo Dow Jones, do índice famoso. Tem a idade da República Brasileira. E o editorial de domingo é sobre o Felipe Martins, dizendo que ele não tem que estar na cadeia e que Trump tem que fazer uma investigação transparente sobre a fraude que fizeram na entrada dele na migração. Imagina, eu fico pensando, né, como é que um jornal americano, especializado em finanças, chega ao ponto, as notícias do Brasil chegam tão fortes lá que ele está entrando num detalhe do judiciário brasileiro, que é o caso Felipe Martins. É o editorial de domingo. De Brasília, Alexandre Garcia.